Queridos amigos, companheiros do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizar mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Caríssimos companheiros, com muita alegria então nós vamos iniciar esse trabalho. Lembrando que a sua presença é extremamente importante para todos nós. Sem a sua audiência, o trabalho perderia o sentido. Embora nós que participamos da organização, somos facilitadores no plano terreno, somos os maiores beneficiados. Somos nós, aquelas almas em condições de mais penúria. Mas com a sua participação, com certeza, todos nós vamos ganhando, vamos trocando experiências para que esse aprendizado da doutrina espírita e do Evangelho se faça cada vez mais eficiente e que a divulgação da doutrina espírita possa também ser aquele ponto a ser observado por todos nós, pois se nós recebemos, acabamos por nos tornarmos automaticamente corresponsáveis para divulgar, por expressões de gratidão, todos esses benefícios que o mundo espiritual tem revelado para a humanidade, a caminho da redenção. No nosso caso específico, nós estamos trabalhando alguns aspectos do romance Paulo e Estevão. Romance esse psicografado pela alma bendita, pelo médium do amor Francisco de Paula Cândido, nome de batismo, posteriormente mundialmente conhecido como Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, esse benfeitor que tem auxiliado tanto o nosso povo brasileiro, desde os seus tempos, quando envergou a personalidade de Manuel da Nóbrega, e até então continua conosco na evangelização de todos nós. É a história do nosso querido convertido de Damasco. No último episódio, aqui trabalhado por nós na última semana, nós intitulamos o trabalho como um nascimento de Paulo de Tarso. E hoje, esse nascimento terá a segunda parte e a gente vai entender com mais clareza o porquê do tema. Vamos lembrar que Paulo e Barnabé, no caso ainda Saulo e Barnabé, foram convocados para atender uma exigência do procurador Sérgio Paulo Romano, ou melhor dizendo, procônsul. E eles acodem, entendendo que ali configuravam uma tarefa de extraordinário valor, porque era um gentio da alta sociedade, representante de César, que os convocava. Então ali fizeram um presente e encontraram um coração extremamente sensibilizado, ao quebrado, é certo. Um homem que estava com uma doença que a medicina da época não conseguia resolver. E eles são recebidos por Sérgio Paulo com muita deferência. E junto de Sérgio Paulo havia um sacerdote, um médico, de nome Bar Jesus. E há um diálogo, e nesse diálogo Sérgio Paulo questiona sobre as atividades deles, e os dois prontamente começam a falar sobre Jesus, aquele médico que possuía todos os recursos que a medicina oficial não detém, e que ele, em nome de Deus, poderia, inclusive, atenuar os sofrimentos de Sérgio Paulo, como de todos aqueles que o procuram, porque é da lei: pedi e obtereis, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á, conforme nós conhecemos, na própria citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Então, naquele momento, nós vamos nos recordar que, em meio ao diálogo, Bar-Jesus se sente ameaçado e começa a entrar num processo que a gente entende claramente que foi uma sintonia com as trevas. E ele começa sarcasticamente afrontar os dois, né? Tanto Saulo, o doutor, quanto Barnabé. E há um movimento muito interessante nesse processo, porque Saulo de Tarso, no diálogo com Sérgio Paulo, foi intuído e relembrou das histórias que envolveram a chegada de Estevão na Casa do Caminho, para que ele se tornasse cristão. E no diálogo nós recordamos que o Saulo de Tarso então começa a fazer o que Barnabé trata como um profetismo, mas na realidade ele começa a ter uma clarividência muito eficiente, muito clara, muito bem objetiva, e Sérgio Paulo é convencido por eles, porque Saulo de Tarso conhecia a história de como Estevão, na época Gesiel, ajudou o procônsul. E aí eu os convido a acompanhar o programa da última semana para que a gente possa caminhar na noite de hoje na direção do objetivo desse nascimento de Paulo de Tarso. Mas um momento que interrompeu a nossa atividade foi que quando Bar-Jesus começou a ficar furioso, ele entrou num transe muito intenso, começou a babar, a boca espumando, ele ficou irado. E Saulo de Tarso usa de autoridade e diz para ele, num primeiro momento, tenta trabalhar num sentido mais tranquilo, mas como ele exagerou na dose, Saulo de Tarso disse para ele que ele estava cego, cego no sentido da sua intolerância, do seu fanatismo, e as portas por isso estavam se fechando para que ele pudesse entender o caráter da revelação que os dois eram portadores. E quando Saulo usa de uma energia mais contundente, Bar-Jesus fica literalmente cego. Ele perde a visão. E aí é exatamente o momento em que caracterizou praticamente o final do nosso último encontro. Vocês observem, tem 15 minutos que eu estou falando ainda do último encontro. Então, nesse momento da obra, nós vamos observar que ele grita: estou cego. E ter ficado cego acabou criando uma situação muito complexa no ambiente. E Saulo e Barnabé começam a entrar em oração, e por muitas horas, Emmanuel classificou como 4 longas horas, Bar-Jesus chorava, mergulhado numa sombra espessa que invadira os seus olhos, cansados. Ao fim desse tempo, os 2 missionários de joelhos, com branda serenidade, foram envolvendo o ambiente. Imagine a espiritualidade ali presente. Em seguida, Saulo impôs-lhe as mãos na fronte e, com suspiro de alívio, o velho israelita recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. Olha que interessante. Ele perdeu a visão e, ao mesmo tempo, a própria espiritualidade interviu. O ambiente foi ionizado, saturado de benesses, para que ele, em seguida, pudesse receber o benefício da cura, para até caracterizar, para até fixar um acontecimento extraordinário ali, não só para ele, mas com a própria participação do procônsul que assistia tudo. E aí, depois desse momento, o procônsul disse assim para eles: amigos, creio nas verdades divinas que anunciais,
e desejo sinceramente compartilhar do reino esperado. Nada obstante, conviria inteirar-me dos vossos objetivos de trabalho, dos vossos planos, enfim. Estou ciente de que não mercadejais os dons espirituais. Isso é característica de um trabalho verdadeiramente cristão. Não existe mercado em nenhum sentido. Porque o mercado não é só da troca. Eu falo, você me paga. Não é só isso. Costuma ser por interesse. Por interesse, por projeção. Existem várias formas de utilizar, de se beneficiar com as atividades espirituais. Que deixam até de ser espirituais, passam a ser atividades religiosas. Olha a gravidade do assunto. Essa tônica aqui, ela faz parte da própria história do cristianismo. Sempre houveram aproveitadores. E continuará havendo aproveitadores. Agora, aquele que está efetivamente estudando o cristianismo, entendendo a responsabilidade de levar esse disco de cristão, ele tem que se lembrar disso. E o interessante é porque Sérgio Paulo, o romano, já naqueles tempos sabia que a atividade daqueles homens não se caracterizava por esses benefícios amoedados. Mas aí ele propõe auxiliar com os préstimos em tudo que for possível. Aí ele pede que Saulo e Barnabé falem sobre os seus projetos, né? Então, se vocês me permitem, eu vou ler um trecho em que nós vamos encontrar uma expressão muito importante no que remonta às propostas do cristianismo. O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal. Instituição invisível. Esta foi a instituição que Jesus fundou. E universal. Não é partidária. Não é política. Ela não tem... ela não escolhe aqueles que vão atender ou que vão ser convidados a trabalhar por ela. Ela é universal. Ela é globalizada, se eu posso usar um termo atual. Embora esse globalizado aí costuma ter um caráter mais econômico. Vamos aprofundar. Onde se acolham todos os homens de boa vontade, todos, sem acepção. Nosso fim é dar feição visível à obra divina. Esse é o trabalho dos cristãos. Fazer visível. Estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. O cristão sabe que o testemunho virá. É quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável ao cometimento. Mas é forçoso movimentar o plano. Ele está dizendo que é quase impossível encontrar o que é o cabedal humano. Indispensável ao cometimento. Poderíamos falar sobre recurso, poderíamos falar sobre pessoas, poderíamos falar sobre projetos. É complexo. Nós poderemos dizer aqui com muita tranquilidade, porque foi Jesus quem nos ensinou. Foi Ele que revelou o desafio. E eu gostaria de sintetizar dizendo: muitos são os chamados e poucos os escolhidos.
Se você perguntar para todos que estão aqui que frequentam a casa espírita, eu posso garantir que vai ser dito que é muito complicado arrumar trabalhadores, termos recursos, não é verdade? Porque costuma um trabalho começar a vento em popa, daqui a pouco começam as dificuldades. Muitos vêm, poucos ficam. Quando falhem os elementos da instituição visível, esperaremos na igreja infinita, onde, nas luzes da universalidade, Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. Aqui eles estão falando de templos. Jesus instituiu o templo divino, a religião invisível. Mas os cristãos, efetivamente, necessitam de um trabalho que materialize a essência divina. Agora, como materializar a essência divina, que é o grande desafio. Porque quando nós vamos... você pega uma ideia do alto, você tem uma intuição. O problema é quando você vai pôr ela em prática, não é verdade? Observemos. Você quer um exemplo na história? Os homens, os médiuns, captaram a lei de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Porque são leis divinas, são leis naturais. Dentro de uma nação, de uma época, de muitas complicações. O que aconteceu para que os homens implementassem as leis ou os projetos que representam a lei divina? Nós promovemos a queda, eu vou falar só da França, a queda da Bastilha, a decapitação no tribunal inquisitorial de milhares de pessoas. Sangue para fazer materializar o que é sublime. Para vocês entenderem, para que nós possamos captar o que o Saulo de Tarso está falando para Sérgio Paulo aqui. Por isso é que nós temos que entender que a evolução está acontecendo. Mas ela é lenta, é gradual. Porque a partir do momento em que nós vamos aprendendo com as leis, dentro dos embates, das dificuldades do dia a dia, o espírito vai se libertando. Isso é extraordinário. A gente tem que aprender a estudar a evolução e não ficar trabalhando doutrina espírita e evangelho só num plano religioso, místico. Como se os espíritos vão resolver, como se os médiuns garantissem, como se a frequência no templo fosse suficiente, tomar o passe resolve, né? Fazer o evangelho lá vai espantar o obsessor. Olha, eu tenho que me preparar porque eu não quero ir para o umbral, eu não quero viver o que o André... Observe bem como que nós tratamos propostas extraordinárias, com comportamento, com uma análise extremamente infantil. Se vocês me permitem, eu estava vindo para casa para realizar o estudo com a minha esposa. Aí no carro a gente estava comentando sobre umas manifestações que estavam acontecendo aqui no centro de Belo Horizonte e pelo país afora, no que remonta à insatisfação do povo com relação à administração. E comentávamos como que uma manifestação, ela com seus valores legítimos, democráticos, mas como que ela é mal conduzida, como que ela repercute em setores que não tem nada a ver, muitas vezes uma manifestação para uma cidade inteira, não existe nenhum local para que haja manifestações. A gente estava conversando de uma forma muito natural sobre isso. E aí, eu já estava sobre a proteção, o envolvimento dos nossos benfeitores para o estudo, e começou a passar num silêncio, em determinado momento do trajeto, um silêncio, em que eu comecei a ver alguns painéis. E esses painéis me ajudam até aqui agora a conversar com vocês. Porque eu fiquei pensando, olhando para aquele trânsito todo complicado, todo lugar, qualquer rua que você buscasse, o trânsito estava parado. E eu fiquei pensando assim,
Nesse caos que vive a nossa sociedade, em todos os setores, no que remonta à ética, limite, qualidade, insalubridades, no que remonta à saúde, à educação, à segurança, essas coisas todas que todos nós já estamos enfadados de discutir nesse momento que vive a transição planetária. E por isso é que a gente busca esse cantinho aqui espiritual para a gente relaxar, para a gente falar de coisas que estão por vir, para a gente meditar sobre o mundo espiritual. Porque as coisas da Terra, por si só, elas já nos convocam a pensar. Mas, contudo, eu gostaria de expressar o que me veio à mente. E cada vez mais consolida em nós a importância desse momento de transição. Porque os valores estão sendo colocados a provas. Todos os valores. Todas as necessidades dos indivíduos estão sendo convocadas para que nós possamos trabalhar terapeuticamente, potencializar o que está adormecido e qualificar o que já está perambulando pela horizontal do mundo. Por isso que nós precisamos da religião divina, o sentimento puro. Porque religião é sentimento puro, que é trabalhado pela vivência. E aí a gente chega numa conclusão muito razoável, inclusive com embasamento em Allan Kardec no último capítulo do livro A Gênesis, quando ele vai falar da nova geração e etc, etc. Para que o mundo se torne um mundo regenerado, nós temos que resolver muitas coisas. E, embora místicos ou imediatistas, ou alguns companheiros afoitos, porque eu vejo não más intenções, mas indivíduos afoitos, como jovens que estão descobrindo as matérias, a gente vai observando que nós mesmos, espíritas, divulgamos determinadas coisas que não têm o menor sentido. Não tem o menor sentido. E no que remonta a acontecimentos que envolvem esse momento nosso de aferição. Como estava vivendo Saulo e Barnabé naquele processo. Eles estavam vivendo um momento difícil da sociedade, em que o cristianismo nascia para trazer vigor para a sociedade, para trazer propostas diferentes para os homens que estavam doentes. Novidades para serem colocadas nos discursos nas praças, nos debates nos templos, nas ambiências da corte, dos senados, não é? Dos líderes, no que remonta à parte espiritual. Porque o embate por si só ele já está ensinando. E ensinando muito. Então, observemos o nosso estado atual, o tanto que está sendo produtivo, porque para muitos está tudo difícil, confuso, está ruim, está péssimo. Mas, ao mesmo tempo, se nós observarmos, essa onda de dificuldades, ela respinga em todos os indivíduos que vivem dentro do processo e que estão na engrenagem do mesmo. Porque aquele que está num contexto, mas está alheio ao que está acontecendo por vários motivos, esse aí pode estar naquela condição de indiferente. Mas todos nós que estamos incomodados com alguma coisa, nós estamos manifestando intimamente uma necessidade espiritual de evoluir. E é complexo você querer progredir não tendo recurso, não tendo elementos. Não sendo favorecido para que haja, então, o procedimento do crescimento, nós, qualquer um, acaba, vamos dizer assim, sendo obrigado a buscar onde não tem os elementos para a sua sobrevivência. E aqui eu estou dizendo em nível de
sobrevivência, segurança, libertação espiritual. Não estou tratando aqui no que remonta às questões sociológicas, psicológicas e etc. Porque nós já temos muitos doutores nessa área. E a gente fica admirado. Agora, no nosso caso específico, do projeto de se estudar a doutrina espírita e estudar evangelho, é a gente entender na intimidade e associar o alto com a terra, para que da terra nós continuemos a buscar o alto para retornar para a terra. E viver na terra como espírito. Não estar na terra como o homem da terra, fincado no solo. Porque o homem que está fincado no solo, seja aquele que cuida do gado, eu vou trazer o simbolismo do Antigo Testamento, seja Caim, que cuidava do gado, ou Abel, que cuidava do campo, que era lavrador, ou seja, cada um na sua dimensão evolucional, vibracional, todos nós estamos buscando a integração. Carne e a erva. Esse é o simbolismo do trabalho na terra. Na época tinha que ser só o gado e tinha que ser só a erva, só a lavoura, no mundo primitivo. Mas se a gente estratificar o que representa o gado, a carne, e o que representa a produção da lavoura, o campo, a essência fala dos nossos interesses, fala da nossa posição espiritual. Então, no caso de quem cuidava da carne, da emoção, da sensação, que foi Caim, ele não dava conta daquele que cuidava da parte mais sensível. Né? Ele invejava, ele tinha ciúme daquele que estava buscando mais a sublimação. E o que aconteceu com os dois? Caim matou Abel, porque não deu conta. Agora, depois da morte, depois do ato em si, ele foi amaldiçoado. Então, os filhos de Caim são considerados filhos do diabo, que na realidade é a contraposição da luz que vem para se espargir. Então, para resumir, tudo que está acontecendo aqui agora é uma verdadeira integração Caim e Abel, que convida a todos nós a aprender com a história atual. Aí você acaba se preocupando com o que está acontecendo em vários setores. Nós estamos preocupados com o aquecimento global, nós estamos atentos às questões políticas, nós estamos prestando atenção à qualidade do ensino, nós estamos sendo chamados para orar com quem está sofrendo nesse contexto, que está perdendo o emprego, com aqueles que estão insatisfeitos com uma série de questões. Então, é uma comoção social. É um convite que vem de fora para dentro, mas de uma maneira que eu posso classificar como impositiva. Impositiva. Você está sendo obrigado a entender o contexto aí de fora. E automaticamente entender o que está acontecendo lá fora vai fazer um movimento contrário para nos mostrar o que está acontecendo aqui dentro. Porque se lá fora você não está feliz, você vai buscar dentro de você algum recurso para ficar feliz lá fora. Até para entender que a felicidade lá fora, na realidade, é a felicidade de dentro. Deu aí? Então não é fácil, não é simples para a espiritualidade lidar com o aprendizado de um número tão grande de espíritos. Fazemos a conta, 7 bilhões
de encarnados. Multiplica essa história por 3. Então é uma humanidade de quase 30 bilhões de espíritos, com um percentual muito maior de necessitados, em um verdadeiro debate íntimo, num conflito, luz e treva. Aí a gente observa, para a gente voltar para o contexto, porque o que o Saulo, o que Barnabé estão conversando com Sérgio Paulo, que era romano, procônsul. Procônsul é um cargo altíssimo. Representava Roma, representava o imperador. Então, um alto dignatário. É como se hoje, nesse contexto atual, os espíritos estivessem falando com Sérgio Paulo, que somos nós. Observe bem, aqui eu estou definindo com muita exatidão. Sérgio Paulo somos nós, que estamos aqui, fazendo o estudo Espiritismo, Evangelho e Educação. Eu tenho muita vontade de mudar de posição e ficar com Saulo, falando de tudo isso. De estar com Barnabé. Olha que dupla dinâmica. Não era Batman e Robin. Era uma dupla dinâmica. Era dupla autorizada por Jesus. Só que nós ainda estamos naquela posição ainda de enfermos, querendo entender que templo é esse que Saulo estava falando. Sérgio Paulo estava manifestando um desejo de ajudar. Nós estamos manifestando princípios extraordinários de querer ajudar na construção do mundo. Mas nós precisamos de nos colocar num campo de humildade, trabalhar num território de sensibilidade para ouvir o que Saulo está nos falando, o convertido. Para mudar o mundo, nós temos que materializar esse templo divino. E mesmo que você estiver investido da toga de espírita, porque eu sei que essas minhas palavras vão estar repercutindo em corações cristãos, como católicos, como evangélicos, como outros, enfim. Mas eu estou aqui num discurso direto para o espírita, porque somos responsáveis pela nossa doutrina. Não adianta você ter a posição de espírita conhecedor de tantas coisas se você não materializar essa doutrina, materializar nas suas ações. Esse que é o desafio. E quando ele está falando de templo, né? Porque o procônsul admite, que sublime iniciativa. Aí ele fala assim, onde encetastes a construção dos santuários? Aí Saulo vai falar que já foi erguido em Jerusalém e Antioquia. E aí, Sérgio Paulo, pegando o fio da meada, o princípio da ideia, diz assim, aqui em Neopafos, terá então a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Está nascendo Paulo de Tarso. Por quê? Desculpem, eu não tratei o detalhe. Já tinha a igreja em Antioquia, em Jerusalém, que foi fundada pelos cristãos, os primeiros discípulos. Pedro, Tiago, João e etc. E Antioquia? Antioquia foi uma dinâmica da criação da igreja de Jerusalém, a multiplicação. Só que aqui, em Neopafos, foi construída a primeira igreja como um fruto direto do trabalho de Saulo e Barnabé. Vamos ver a consequência disso?
Saulo, como define Emmanuel, não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se então e com o cidadão Cíprio agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolar. E aí, os três falaram ainda largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pediu-lhes indicasse as pessoas capazes de construir o novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças. E aí o diálogo foi transcorrendo, né? Aí aconteceu o seguinte: estou impressionado, dizia Barnabé, recordando o ocorrido. Ele está falando para Saulo. O que fizestes? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora, o dom da profecia. Além disso, o Mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Bar Jesus era o médium para as ideias malignas. Quem tem autoridade faz quedar a treva. Vistes como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizestes o teu apelo? Recordo-me aqui agora do espírito do homem Eurípides Barçanufo, um autêntico cristão que viveu aqui em Minas Gerais. Final do século XIX, início do século... Melhor dizendo, é isso mesmo. Final do século XIX, início do século XX. Eurípides Barçanufo, quando as pessoas, as ditas loucas, entravam nos surtos, como certa vez um indivíduo surtou lá no centro de Sacramento, aqui em Minas. Haja soldado para segurar o homem. Mandaram chamar Eurípides, o professor Eurípides. Ele chegou. De cara, falou para o soldado: solte o homem. Que isso? Era mais de 10 homens segurando ele. Que isso? Solte. O magnetismo, a autoridade, o amor fazia com que os obsedados caíssem pelo chão, em respeito àquela alma nobre. Foi o que aconteceu aqui com Saulo. Mas Saulo respondeu com humildade assim: também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul. Pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. E tem muita gente aí se achando doutor. De nós mesmos nada podemos. Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje. Tornou o ex-levita admirado. E depois de uma pausa, Saulo, quando Ananias te batizou, lembram, gente? Ele ficou cego, entrou na cidade. Ananias, que era a ovelha perseguida por ele, o lobo voraz, foi designada para ir lá curar, perdoando ele. Jesus mandou. Saulo, quando Ananias te batizou, e ele recuperou a visão. Olha a similitude do processo. Quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança de teu nome? Não me lembrei disso, respondeu. Pois suponho que, doravante, deves considerar tua vida como nova.
Fostes iluminado pela graça do Mestre. Tivestes o teu Pentecostes. Foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. O ex-doutor da lei não dissimulou a própria admiração e concluiu: é muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus por nosso intermédio. Mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do Evangelho de salvação. Observemos como os espíritas, os cristãos dos primeiros tempos, sempre abordavam nesses termos o trabalho de Saulo de Tarso. Era conclamar os gentios, outras gentes, os sofredores, aqueles que não tinham Deus. Os gentios não tinham Deus, eles tinham deuses. Eles não conheciam a misericórdia que Moisés, simbolicamente, trouxe para a grande nação. Embora alguns, eu ouvi estas palavras, eu estou repetindo, de um pastor evangélico. Eu achei de uma beleza incomensurável. Ele disse assim, que muitos falam que o Antigo Testamento é um projeto de justiça cega, de violência. Mas, na realidade, o Antigo Testamento é uma apresentação da misericórdia de Deus, Pai. Embora os termos possam nos parecer estranhos, Senhor dos Exércitos, punições e etc., mas, na realidade, o Cântico da Esperança foi apresentado no Antigo Testamento. Leiam os Salmos, os Provérbios e etc. Então, os gentios são aqueles que não conhecem Deus ou esqueceram, dentro de um princípio mais espiritualizado, mais aprofundado. Os gentios não são os religiosos, que muitas vezes se degladiam, disputam. Quem fala mais, menos, melhor, quem é mais bonito, quem é mais talentoso, quem é mais famoso. Isso tudo representa uma religião que foi materializada, mas no sentido primitivo, infantil. Então, o Evangelho é salvação. Aí ele foi lembrando de todo aquele acontecimento e os laços que ligavam a memória de Estevão, a generosa influência do patrício romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão. Foi Sérgio Paulo que libertou Estevão. O Gesiel era escravo. Ele estava recordando disso tudo. Nós não temos dúvida que Estevão estava envolvendo Saulo nesse contexto. Diretamente Estevão estava retribuindo. Embora Estevão tinha cuidado de Sérgio Paulo com a doença dele lá atrás, vocês têm que ler a obra. Nós temos que estudar o romance literário, histórico. Estevão estava ali num ato de misericórdia, de gratidão. E Saulo de Tarso estava envolvido nesse fluxo, nessa imantação, nesse magnetismo extraordinário de Estevão. Sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus.
quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso, de qualquer modo. Mas a transformação do governador, à luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, levam-me igualmente a procurar um motivo de perenes lembranças. Razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer, doravante, um benfeitor no chefe político dessa ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me à romana. Ele não trocou formalmente o nome. Isso é importante, esse dado aqui é importantíssimo para a gente entender o que aconteceu lá na frente. Olha a intuição que ele teve. Ele trocou o nome, ou melhor, ele passaria a assinar o nome dele, Saulo, a romana. A romana. O nome latino, romano. E olha para vocês verem que interessante. Porque ele era cidadão romano. Saulo era cidadão romano. Ele adquiriu esse título lá na juventude. E foi por conta desta condição de cidadão romano que lá na frente ele teve condições de solicitar, como romano, era direito, uma audiência com o próprio imperador. São os últimos capítulos desta obra maravilhosa que é Paulo Estevão. Então ele passa a assinar a romana. Muito bem, respondeu Barnabé. Entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios. E, ao mesmo tempo, que constituirá a agradável lembrança de um espírito tão generoso. Nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Emmanuel dizendo: caráter íntegro e enérgico. O rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar, portas adentro do cristianismo, a sua fidelidade inata. Se servira a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso, na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Não considerou. Fora o primeiro perseguidor da instituição cristã. Verdugo inflexível do proselitismo alvorecente.
mas fazia questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas, naquele instante, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem-amado de sua Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir, sem vacilações, fosse onde fosse. Os dois irmãos de Corinto estavam vivos, de tal modo, em sua alma sensível, que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A missão de Jesus o encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel dos grilhões do cativeiro, o ex-escravo, debandara Jerusalém para tornar-se discípulo do Cristo. O ex-rabino sentia-se ditoso por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo. Escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo, era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inovidável pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até o fim dos seus dias. Até o fim dos seus dias. Querido amigo, companheiro, que nos acompanha através da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo, você que está na sua casa agora, essa descrição de Emmanuel, ela nos enche de emoção, porque ela fala de um caráter. Ela fala para nós de fidelidade. Ela fala de decisão. Ela fala de integridade, ela fala de energia. Ela fala de um homem transformado em modesto tecelão que quis entrar para dentro do cristianismo trazendo fidelidade. Fidelidade era inata. Fidelidade dele. E a nossa fidelidade? Como ela está? Fidelidade é desenvolvida.
Fidelidade é investimento. Nós somos fiéis ao Cristo, como fomos fiéis a César ontem. O soldado romano fazia um voto de fidelidade. Os legionários recebiam a marca na sua pele. Os escravos recebiam a marca dos seus senhores. Os gladiadores tinham as suas marcas. Isso é muito mais, filosoficamente, do que selar um cavalo dizendo ele é meu. Existe o ponto de vista daqueles que se comprometem e dão a vida. Embora muitos são obrigados, a gente sabe, por necessidades. Mas nós, cristãos, somos marcados pelo Cristo, por Jesus. Não. Ele tem a sua marca. Mas ter a marca de cristão é chamar para si uma devoção. Somos nós que nos marcamos. Está escrito na testa qual é a nossa identidade. Isso está no livro Apocalipse. E existe um monte de aventureiros que ficam tentando interpretar isso com a casuística das coisas efêmeras desse mundo. Embora a gente tenha a marca do CPF, da identidade, daqui a pouco vai ser chip, números. Nós estamos falando da marca da fidelidade ao compromisso. O caráter resoluto, firme, quando assumiu essa condição de assinar como Paulo, sem mudar a formalização, ou sem formalizar essa mudança, isso é de alma que entende de lei, que pensa. Como dizia o Leão Zálio, descubram quem foi Leão Zálio aqui em Belo Horizonte. Eu escutava o Leão Zálio ontem, e ele dizia assim: eu não mando em mim, o que manda em mim é a lei de circunstância e necessidade. Escutar isso do Leão era extraordinariamente bom. Que ele falava isso dando gargalhadas e fazendo todo mundo dar belos sorrisos e trazendo um ensinamento de um teor equacional. Circunstância e necessidade. A necessidade dele era tão autorizada pelo alto que ele criava a circunstância. Mas quando a circunstância vinha, ele observava a necessidade e fazia uma conjugação perfeita. O gentio, nós, somos frutos dos acontecimentos. Somos levados por necessidades efêmeras. Nos entregamos a quaisquer circunstâncias que surgem, porque não pensamos. Como espíritas não pensamos. Pensamos como espíritas quando estamos fazendo palestras, quando estamos na casa espírita,
Mas nós, na maioria das vezes, não pensamos e agimos como tal. Guardando as proporções, não generalizando, mas não podemos ser hipócritas. Não podemos mentir para nós mesmos. E eu estou falando olhando para um espelho. Eu não estou falando para uma câmera. Eu não estou falando para você, Simplício, do Rio Grande do Sul, para Joelma, para o Fábio, para o Daniel de Curitiba, para a Cleusa de Portugal, para a Cláudia, para o Arnaldo de Santa Rita. Não, eu estou falando para mim mesmo. Nós não podemos ser hipócritas. Se a gente não vestir a túnica da humildade e caminharmos como, por exemplo, Chico Xavier caminhou, com humildade, com resignação, com desprendimento, mas com vigor, com energia, nós não vamos atingir os objetivos que foram traçados para a nossa reencarnação. Nós deixaremos para depois o que nós poderíamos fazer agora. A lembrança de Estevão mexe com todos nós, porque isso aqui, esse ponto que Emmanuel apresenta, é tão bonito, porque a lembrança de Estevão mexia com ele. Ele foi o Marte. Ele mandou apedrejar Estevão. E depois que ele foi ver o que ele fez, Estevão morreu abençoando Saulo. Senhor, não impute nele esse pecado. Ele não sabe o que faz. Estevão vê Saulo do lado de Abigail, a sua irmã querida. Ele entende que os dois eram noivos. E dando os últimos suspiros, ele diz para ela: ame esse homem, respeite esse homem, porque esse homem foi fiel a Moisés. Esse homem será fiel a Jesus Cristo. Foi Estevão. Quantos Estevãos passaram em nossa caminhada? Quantos de nós paramos para valorizar os exemplos da mãe, do irmão, do filho, do pai? Quantos de nós valorizamos a professorinha? Quantos de nós agradecemos aos espíritos? Qual de nós agradecemos ao benfeitor na hora de dormir? Ele que nos acompanha toda hora, em tantas vidas. Qual de nós agradecemos o espírita que nos acolheu ontem, o padre que nos abraçava quando jovens, o pai de santo que cuidava do coração de tantos, daquela preta velha que benzia os menininhos e você foi um como eu, o pastor evangélico que deu tantas lições benditas. A gente para endereçar uma prece de agradecimento para eles. A esposa que cuidou, o marido que ajudou, a vovó que hoje está no mundo espiritual que te criou. Nós somos gratos? Qual é o tamanho dessa nossa gratidão? Ele lembra de Abigail,
Como não lembrar da alma gêmea? Não lembrar do coração bendito, que foi tão paciente nos momentos de fúria, de ira. A mão de Jesus, a humildade, a mão de Jesus que o encaminhou para cuidar do procônsul. Ele estava ali cuidando daquele que tinha libertado Gesiel. Ele olhou com ternura para Sérgio Paulo. Ele olhou para Sérgio Paulo como nós devemos olhar para todos que precisam de bênçãos, que precisam de cuidado. Foi assim. Ele estava tão feliz, tão ditoso, por ter sido um instrumento. Não foi ele foi um instrumento para libertar Sérgio Paulo, que estava escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Imaginem Paulo hoje se sentindo um instrumento para cuidar de você, para cuidar de nós. Porque hoje, quem sabe somos procônsul das ilusões perigosas que nós sustentamos durante tantas vidas. Por isso nos sentimos poderosos, doutores, fartos. E estamos na cama doente, como Sérgio Paulo estava. Paulo de Tarso e essa pleiade de espíritos que trabalham com Kardec, com os apóstolos da regeneração. Eles estão tentando cuidar de você, amigo. Eles estão batendo na tua porta, porque eles estão vendo que nós, como Sérgio Paulo, estamos convidando-os para vir aqui cuidar da gente. E esse movimento é um movimento que deve ser permanente, porque amanhã de manhã você não vai estar mais na cama, porque Paulo, Barnabé, os cristãos, todos vão nos dar um passe, todos eles vão cuidar da gente. Mas amanhã de manhã, você, Sérgio Paulo, você, Paula, todos nós vamos sair para edificar a nossa igreja, porque nós estamos prometendo para Paulo que vamos materializar isto. Olha a dinâmica do Evangelho. Isso é de uma beleza que nos eleva, que nos tira pelo menos um pouco do vale da ilusão. É justo, querido amigo cristão, é justo gravar na memória uma lembrança indelével destes que esqueceram de si mesmos, abandonaram os instantes fugazes da vida e se transformaram em ministros de Deus. Querido amigo, as palavras fogem. Elas escapam das nossas possibilidades acanhadas. Por isso, que esse dia 9 de abril do ano de 2015 possa significar para todos nós
possa significar para todos nós o momento de um nascimento verdadeiro, um momento em que o Senhor da vida está nos convidando. O Senhor da vida está nos convidando, nesse dia, para que a gente possa não mudar o nosso nome, mas passar a assinar com essência a palavra amor nas nossas atitudes. Nós vamos nos despedir com a saudação dos amigos para sempre. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo no coração de todos.